Paz e luz, Igreja Viva de Jesus! Hoje tenho o prazer de celebrar com você a ministração da parte final do capítulo 7 do livro do nosso apóstolo para quem não desistiu de viver. Nossos profetas e profetisas, eles se encontram na caverna de Adulão, recebendo a força e a orientação de Deus. E eu vou explicar isso dentro da aula de hoje e mostrar o quanto isso é sagrado e o quanto o altar é sagrado. E eu não estou falando apenas do lugar alto lá no santuário, onde se celebra a Santa Ceia, onde se oferta. Existe um mistério ainda maior ainda no altar. E nós vamos falar sobre isso. E é muito importante você prestar bastante atenção e anotar. Estamos chegando no final do capítulo 7 e final do livro. Semana que vem é o capítulo 8. E temos muita coisa ainda para aprender. Eu sei que agora os profetas e profetisas já devem estar voltando. Alguns vão conseguir até chegar a tempo, mas outros talvez não vão conseguir chegar. Por isso eu disponibilizei esta aula para que você possa assistir e receber a força do Espírito de Deus cada vez mais em sua vida. Para que Deus te use e te abençoe grandiosamente. Vamos lá? Antes de qualquer outra coisa, vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por estarmos juntos, em comunhão aprendendo. Porque quem quer vencer, busca o conhecimento. E assim a revelação do Espírito, ela vai agindo pelo conhecimento revelado e nos trazendo a estratégia certa da batalha, para que possamos vencer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos lá? Ao estudo bíblico, capítulo 7, parte final. Semana passada, nós demos o início do capítulo 7. Mas vamos fazer uma revisão, logo. Antes, eu quero relembrar a visão de águia do capítulo 7. Visão de águia. Não tem chance para o inimigo. É vencer ou vencer. Não abra mão do poder que Deus te deu. É aí que preciso que você entenda uma coisa. Tem duas lições profundas aqui. Primeira, não tem chance para o inimigo. É vencer ou vencer. Você está num caminho que não tem volta. Você está num caminho que não tem volta. Você foi colocado por Deus para assumir o seu papel, assumir o seu lugar. E qual é o seu lugar? De rei, de reinar, de domínio, de poder espiritual. Agora cabe a você receber e crer nisso. Ou, vem a segunda lição, não abra mão do poder que Deus te deu. Você pode ter em suas mãos uma arma e diante do inimigo, abaixar a arma e deixar o inimigo te atacar. É a opção sua. Você pode resolver cruzar os braços porque acha que é difícil. Infelizmente, na sociedade de hoje, existe uma aceitação ao fracasso, onde as pessoas elas começam a falar, aceite as coisas como elas são. Eu fico pensando, se as pessoas aceitassem as coisas como elas são, primeiro, o mundo não seria tão evoluído como estaria evoluído hoje. E isso vem de Deus, porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Se as pessoas aceitassem as coisas como elas são, até hoje não estaríamos usando um aparelho celular para enviar mensagens, vídeos e conversar com as pessoas. Seria sinais de fumaça. E olhe lá. Se até hoje nós tivéssemos aceitado as enfermidades como elas vinham, não haveria evoluído tanta medicina ao ponto hoje de terem doenças que hoje são facilmente solucionadas através do medicamento certo. Espiritualmente é a mesma coisa. À medida que você vai aceitando o fracasso e falando assim, mas eu não sou capaz de vencer. Eu já fui assim, mas eu aprendi. Eu sou águia, eu vou voar. Eu não admito que Satanás venha dominar minha vida. Eu não admito que esses problemas sejam maiores do que eu. Como Davi, eu posso dizer, como Davi, eu nasci para vencer. Essa é a premissa, é a ideia, é o princípio que você tem que ter em sua vida.
Essa é a visão de águia que você não pode esquecer. Aí a gente entra na revisão. Acompanha comigo a revisão. Primeiro, semana passada eu falei sobre a pessoa ter que se alimentar espiritualmente pela palavra de Deus, revelada pelo Espírito. Para aquele dia, é o alimento diário que a nossa alma precisa. Então, sabe por que o apóstolo traz a reflexão da madrugada? A apóstola traz a reflexão durante a madrugada. A bispa Bárbara Barcelos traz a oração de estudante, junto com o missionário Davi Carvalho. Sabe por que o nosso bispo Rodrigo Maria, ele traz à meia-noite a palavra revelada, a reflexão? Ou através do profeta, a profetisa, que através dos grupos sempre te manda uma palavra de força? Não é para poder você simplesmente ler, não. Aquilo é alimento. Se você ficar sem alimentar, vai ficar fraco. Ou se você comer só besteira, vai comer salgadinho, vai comer só chocolate. Que tipo de nutrição você vai ter, se não alimentar com o alimento certo? Muita gente se alimenta das palavras negativas do vizinho, ou de algumas pessoas dentro da própria casa que só falam palavras negativas, ou do jornal, ou da televisão, ou da internet. Sempre tem uma palavra de desânimo, de derrota. Você quer se alimentar disso? Pense bem. Ou você se alimenta do que vai te ajudar, ou se alimenta apenas de violência, de agressão, de morte, de derrota, de miséria. E saiba que se você se alimenta disso, vai viver como as outras pessoas. E a força de fé que você deveria ter, você não tem, porque não está se exercitando e nem se alimentando como deveria se alimentar espiritualmente. Segundo, quarto de oração não é quarto físico, mas sim o seu íntimo, o seu interior. Se você tem um quarto onde você fecha a porta e você para falar com Deus, é importante, mas esse quarto que a Bíblia fala é você. É você ter a sua vida com Deus, seu momento com Deus, seu diálogo com Deus. Como eu disse na semana passada, a oração é um diálogo, não é monólogo. Monólogo é quando você só fala, Deus, 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 opera, Deus, 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 pronto, acabou. Aí você sai, se levanta e vai cuidar das suas coisas. Diálogo é você parar, refletir, orar, louvar a Deus, deixar o Espírito de Deus falar com você. Você tem que acordar mais cedo e fazer isso. Ou dormir mais tarde. É você que vai decidir. Separar um momento seu com Deus, o seu quarto com Deus, sua intimidade com Deus. Terceiro, seu bem-estar espiritual depende exclusivamente de você se relacionar com o divino, com o sagrado, com o reino dos céus, que é todo seu. Quando você abre espaço da sua alma para receber aquilo que Deus te deu, você toma posse de toda a natureza divina, de todo o caráter de Deus, de toda a força espiritual de Deus. Vamos agora avançar? Abra o livro. Página 66 do livro. Abriu? O meu lar é uma resposta de Deus à minha oração. Quando eu chego em qualquer lugar, seja para resolver um problema ou para fazer uma visita a uma pessoa que está sofrendo, eu não posso deixar de lado a oração. Porque a oração comanda os céus. A oração é o diálogo com Deus. E a revelação é a resposta à oração. Então eu tenho um momento com Deus na minha casa. Você tem? Se na sua casa as pessoas que estão lá, elas estão sintonizadas contigo, ore com elas, faça o culto familiar, a bênção familiar, pregue para elas aquilo que você aprendeu com o apóstolo. Meu bispo, nem todo mundo na minha casa para poder orar comigo, então sente lá e ore na sua casa, abençoe. Eu sei de uma senhora que ela, durante a manhã, quando todos estão dormindo ainda, ela vai de quarto em quarto, estende a mão e abençoa. E não importa a dificuldade que ela está enfrentando na casa, quando os filhos se levantam, quando as pessoas se levantam, e ela abençoa o café da manhã, abençoa o almoço, abençoa o jantar, ela não está vendo uma família problemática, está vendo uma família abençoada por Deus. Traga à tona essa força de oração. Mesmo que talvez um ou outro feche a cara, mas você vai vencer e pelo poder da fé manifestada no que você acredita e não no que os outros falem. Agora, você não vai fazer uma oração para poder irritar uma pessoa.
Ah, fulano não gosta que eu ore, aí que eu vou orar. Peraí, não é assim não, peraí, entenda bem. Afrontar é diferente do que estabelecer um vínculo. Ah, seu marido ele não gosta que você fique orando junto com ele tanto tempo assim, até porque homens não gostam muito de parar e sentar e orar muito tempo, ou ajoelhar. Mas você vai ter um momento de oração, momento certo, no tempo certo. Aproveitando o bom humor, aproveitando o momento em que ele está precisando, o momento que você vê que houve a abertura. E isso é o Espírito de Deus que vai te dar a sabedoria para poder você agir. Página 66 ainda. Diz as palavras de Deus: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Agora eu te pergunto, se não fosse para levar as nossas orações até Deus, para trazer para nós a resposta de Deus às nossas orações, para que existiriam tantos anjos na terra? Os anjos estão aqui a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Vai para a página 67. Diz a palavra de Deus: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Está lá em Hebreus 1,14. Quando Jacó viu a escada, ele viu os anjos subindo e descendo. Uma visão gloriosa, linda demais, e ele enlouqueceu e acreditou no que ninguém havia acreditado e teve medo do quão grandioso é o manifestar da obra do Todo-Poderoso. Entenda bem, pensa comigo. Você saiu de casa porque alguém da sua família quer acabar com a sua vida. Na sua casa você tinha uma certa segurança. Você tinha lá sua mãe que te ajudava, tinha seu pai que te ajudava, e agora tem um irmão que quer te matar. E você está no meio do deserto. E o Espírito de Deus se manifesta até você, e você vê anjos subindo e descendo a escada. Ah, como eu lembro da escada de Jacó no Monte Manaim. Como eu lembro de Moshab Elohim. E a hora de estar lá subindo cada degrau. Essa certeza me dá uma confiança de que eu sei que os anjos de Deus estão aqui para me servir. E foi isso que enlouqueceu Jacó e deu ânimo para Jacó. A certeza de que ele estava ali feliz, porque tinha anjos protegendo, abençoando e abrindo caminho para onde quer que ele fosse. E onde ele foi, sendo fiel a Deus, Deus o honrou. E ele que era pobre, se tornou rico. Entende a grandeza dessa visão? Tem anjos trabalhando a seu favor, desde que você esteja conectado e ligado na intimidade com Deus, no altar. Siga em frente comigo. Página 67 ainda. Esta obra de Deus está em você. Reflita sobre isso. Se você quer ser forte espiritualmente, acorda mais cedo para fazer uma reflexão e orar em um devocional que vai levantar o seu espírito e mostrar que acima de você só existe Deus. E abaixo de você, debaixo dos seus inimigos, estão os seus inimigos. O segredo de vencer é estar bem com o altar de Deus. Compreendendo essa visão forte, a gente compreende uma coisa. Não tem inimigo nenhum que possa nos derrubar. Como diz a música, ninguém vai me derrubar, não, 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 ninguém vai me derrubar, não, 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 porque Jeová é o meu Deus e me colocou de pé. Ele te coloca de pé, desde que você creia nisso e esteja ligado nisso. Sabe o que é estar ligado no altar? É o que os profetas e profetisas foram fazer junto ao apóstolo. Receber o renovo, receber a força que vem de Deus, manifesta através da vida do apóstolo, passa para os bispos, profetas, profetisas, vem até nós. É uma ligação de um comando espiritual. E a cada alimento vai fortalecendo a gente. E você tem um altar. Altar é a missão que Deus colocou na sua vida. De levar o reino dos céus, de avançar, de falar do reino, de falar do poder dele, de quanto mais falar do reino, mais viver o reino. É falando e vivendo, é pregando e vivendo, é falando, é sentindo, é vivendo, é deixando mexer dentro de você essa energia.
Eu coloquei uma frase, quero que você veja aqui nesse slide. Não existe inimigo imbatível. Não há inimigo que possa te derrotar, por mais forte que seja. Não há inimigo que possa te derrotar se você estudar como vai agir para derrotá-lo. Se você não estudar e refletir onde errou ou o que vai fazer, não vai vencer. É por isso que nós estamos lutando com tantos pais e filhos e crianças no reino dos céus. Por que o reino dos céus é das crianças? Porque as crianças estão com o coração aberto para aprender. Como esponjas, elas estão ali prontas para aprender e tomar posse do que é delas. Por isso, a turma da madrinha faz o papel mais excelente que você pode imaginar, porque leva as crianças ao entendimento do reino. E por isso levar as crianças ao festão da madrinha faz todo o sentido e faz toda a diferença. Levar as crianças a entender e a viver a fé, a crescer vivendo a fé, longe dessa podridão que existe no mundo, dessa maldade que existe nas trevas, levando a luz do reino dos céus. Que este capítulo fique firme e forte em sua vida. E deixo para vocês um desafio. E o desafio da semana é esse. Use o que aprendeu para trabalhar os pais e as crianças para o grande festão da madrinha. Semana que vem, capítulo 8. Pratique o que aprendeu hoje. Que o Espírito de Deus abençoe sua vida e ilumine seus caminhos. Agora, pare um momento diante do altar. Ore a Deus em cima do que você ouviu, do que você aprendeu. Deixe o Espírito de Deus falar com você. E depois, vá lá, pratique. Compartilhe o que você aprendeu. Fala para outro. E traga o povo, traga as pessoas para poder junto com você aprender o capítulo 8, semana que vem, no santuário. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Besaléu para você. Paz e luz.